Graça e paz, meus irmãos. Vamos dar sequência aqui à experiência da minha jornada cristã, como eu havia dito aos irmãos. Vou contribuir com mais alguma coisa para a glória de Deus, para a edificação também da vida dos irmãos que estarão tendo acesso, a esse vídeo. E no vídeo passado eu até eu acho que eu não mencionei o nome do meu cunhado. Eu mencionei o nome de um cunhado meu que teve um problema com possessão demoníaca e tal, aquela coisa toda. E o irmão dele, esse meu cunhado, na verdade, assim, ele não chegou a ser meu cunhado, porque minha irmã namorava com ele. Depois eles terminaram o namoro, mas o irmão dele, chamado Lindomar, ele casou com a outra irmã minha, né? Eram duas irmãs namorando com dois irmãos, né? Ele casou com a outra irmã minha, né? E esse era um jovem que também era obreiro na Igreja Cristã Maranata. Depois do falecimento da minha mãe ali em Belo Horizonte, a minha família veio aqui para Manhumirim e nós ficamos aqui morando, meus irmãos juntos, né? E esse meu cunhado também veio conosco, veio morar aqui. E um ano depois de casado com a minha irmã, ele sofreu um acidente. E aqui eu quero registrar um momento triste, mas também um momento de muito conforto e consolo que veio da parte de Deus para nós. Ele havia viajado com a minha irmã, juntamente com mais um casal da igreja, para fazer compra de roupas e revender. Então eles estavam de viagem naquela noite e o culto havia acabado e eu estava conversando na rua com um amigo meu, irmão em Cristo, ali da Igreja Cristã Maranata. E depois que nós terminamos de conversar, nós despedimos ali, creio eu que já era mais de 9 horas da noite. E quando eu comecei a caminhar em direção à minha casa, Deus me deu uma revelação que iria acontecer um acidente com eles. Eu cheguei em casa, eu orei muito para que Deus pudesse dar um livramento daquele acidente. No dia seguinte, eu levantei, eles não haviam chegado e eu fui para o trabalho. Nessa época eu trabalhava na loja Guarani, uma loja que tem aqui em Manhumirim. E eu fui para o trabalho já esperando uma notícia que poderia chegar a qualquer momento, mediante aquela revelação que Deus havia me dado. E não demorou muito, logo pela manhã chegou a notícia que havia acontecido um acidente com eles e um dos ocupantes estava em estado grave, havia acontecido um traumatismo craniano e estava em estado grave. E o que aconteceu, na verdade, foi que esse meu cunhado, ele teve um traumatismo craniano e ali já entrou em coma. A minha irmã teve uma fratura exposta na perna, também fraturou a clavícula. A esposa do motorista do carro, do irmão, que estava conduzindo o carro, também teve ferimentos gravíssimos, fraturou muito. Foi um momento assim muito triste, aquele acidente. E o meu cunhado, o Lindomar, ele veio a falecer como resultado desse acidente. E o que veio nos consolar, e que eu não sabia, eu vim saber depois pela minha irmã, é que na noite que eles dormiram, a última noite que eles dormiram juntos, o meu cunhado havia colocado durante o dia todo um louvor do Logos. E esse louvor é um louvor muito bonito, Até parece um sonho. Quem não conhece o louvor, procura aí no grupo Logos, até parece um sonho. E ele colocava esse louvor várias vezes durante o dia. E esse louvor falava assim, tem uma parte do louvor que fala assim:
De repente vou subindo sem saber, e ouço uma voz lá no céu me chamando, e eu sinto que é Jesus. E depois fala assim: valeu a pena esperar, pois ele cumpriu, ele voltou. E ele colocou ali aquele louvor o dia inteiro, aquele louvor falando do encontro, né, do servo de Deus partindo desse mundo para encontrar com o Senhor. Embora o louvor estivesse falando do arrebatamento do Senhor Jesus, mas naquela noite ele, com toda a saúde, ele despediu da minha irmã, dizendo para minha irmã que Deus iria levá-lo. Ele só não sabia como que Deus iria levá-lo, mas Deus iria levá-lo, e que era para ela permanecer firme na fé e arrumar um outro companheiro, pensar direitinho para não sofrer com outro companheiro, e que um dia eles iriam reencontrar na eternidade, se ela permanecesse firme na fé com o Senhor. E então eles viajaram, e realmente veio acontecer esse acidente, conforme era plano de Deus levá-lo. Então esse testemunho ali dele despedindo da minha irmã trouxe, de certa forma, um conforto para nós, porque nós entendemos que era o momento dele, Deus estava preparando, havia preparado o coração dele. Interessante que naquela semana que antecedeu a morte dele, ele, assim, nós percebemos assim um certo despertar na vida espiritual dele naquela semana, e parece que Deus realmente estava ali preparando todo aquele momento para recolher aquele irmão. Então isso trouxe para nós uma experiência de como é bom a gente ter essa intimidade com Deus, né? E saber que Deus sempre há de confortar e consolar os nossos corações nos momentos mais difíceis. Bom, a minha jornada sempre foi marcada com muita luta, com muita provação, mas também sempre foi marcada com a presença de Deus, sempre cuidando das nossas vidas. Ainda na minha juventude, depois da morte da minha mãe, assim, antes da morte desse meu cunhado, nós morávamos todos juntos ali, e eu me lembro um dia que eu estava trabalhando numa determinado comércio, né? E esse comércio tinha o hábito de... Eu trabalhava por comissão, e tinha o hábito então de descontar na comissão dos vendedores aquelas contas que os clientes não pagavam. E o que estava acontecendo comigo ali já havia alguns meses consecutivos é que eu só conseguia salvar o meu vale. Chegava num determinado dia do mês, a gente tinha o direito ao vale, não me lembro se era 20% ou 30% de direito, e eu salvava aqueles 30% ou aqueles 20%, não me lembro quanto, e o restante eu recebia notinha de cliente para que eu pudesse correr atrás e receber. Só que eu tinha compromisso para pagar na minha casa, né? Meu pai era alcoólatra, nós não podíamos contar com ele nesse período. Nós tínhamos ajuda nos nossos tios, sempre nos ajudou, mas nós tínhamos as nossas responsabilidades. Em determinado dia, então, eu estava ali triste, angustiado, fui almoçar e preocupado como é que eu ia fazer para pagar os compromissos. E foi quando eu ali estava orando no meu quarto, colocando essa minha ansiedade diante do Senhor, e de repente, quando terminei de orar, Deus tocou no meu coração para que eu pegasse a Bíblia e abrisse a Bíblia, porque Ele queria falar comigo. E quando eu abri a Bíblia, caiu exatamente ali naquela passagem, Mateus, ali no capítulo 6, quando o Senhor Jesus está falando de nós não andarmos ansiosos, preocupados com o dia de amanhã, com o que devemos beber, comer e vestir, né? Porque o Senhor sabe de todas as coisas, e o Senhor cuida das nossas vidas. Então, naquele momento, eu recebi todo o conforto de Deus ali, por aquela palavra, Deus, vendo como que Deus estava falando comigo ali, respondendo aquela oração, aquele anseio. E a luta continuou, né? As coisas não mudaram a partir daquilo ali. Eu continuei ainda por um bom período vivendo aquela mesma situação, mas o Senhor
supriu as nossas necessidades e nós superamos aquele momento difícil ali que nós estávamos passando. Ainda nesse período também, teve um outro dia que eu fui orar ao Senhor, entrei para o meu quarto, e quando eu fui orar ao Senhor, eu me senti ali tão indigno de estar orando ao Senhor, e eu pedi a Deus que Ele pudesse ali, eu lembrei da oração de Isaías, e eu pedi a Deus assim: Senhor, envia um anjo com a brasa viva do altar, toca os meus lábios, purifica a minha iniquidade, para que eu possa louvar ao Senhor. E quando eu fiz essa oração, meus irmãos, eu fui tomado num quebrantamento muito grande, e eu comecei a falar em línguas estranhas. Eu já era usado em línguas estranhas, eu comecei a falar em línguas estranhas, glorificando ao Senhor em línguas estranhas, chorando. E eu nunca tive visão de anjo, né? Eu sempre vi algumas pessoas falando de visão que tiveram de anjo, mas eu nunca vi anjo. Eu creio, né, que os irmãos, que as pessoas têm essa capacidade de ver, mas eu nunca vi. Mas naquele momento em que eu estava ali orando, glorificando ao Senhor, sendo quebrantado, eu tinha certeza de que o Deus estava ouvindo minha oração e que o anjo do Senhor havia sido enviado ali para atender aquela oração que eu havia pedido ao Senhor. Terminada aquela glorificação, aquele momento muito alegre ali, de quebrantamento, Deus tocou no meu coração para que eu pegasse a Bíblia também, abrisse a Bíblia, porque Ele queria falar comigo. E quando eu abri a Bíblia, eu vou ler aqui para vocês, meus irmãos, o que saiu. Quando eu abri a Bíblia, cumprindo assim a direção de Deus, saiu exatamente o que eu havia pedido. Isaías capítulo 6, versículo de número 6, assim: Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou os meus lábios com a brasa e disse: Veja, essa brasa tocou seus lábios, sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Ah, meus irmãos, como é bom a gente viver essas experiências, saber que há um Deus vivo que nós relacionamos com Ele e que Ele fala conosco, né? Ele comunica conosco, Ele tem os seus anjos, as suas ordens para ser enviado em socorro àqueles que hão de herdar a vida eterna. É assim que a palavra de Deus diz. Embora eu nunca tenha tido uma visão de anjo, ali o Senhor confirmou que aquilo que eu havia pedido havia acontecido naquele momento ali. Outra experiência eu quero contribuir aqui também, compartilhar com os irmãos, também aconteceu no meu quarto, né? Quase as maiores experiências que eu tive com o Senhor aconteceu geralmente em situações de particularidades. E eu estava no meu quarto e eu fui orar. Era o almoço, hora do almoço, eu resolvi ajoelhar para orar, falar com o Senhor. E de repente Deus começou a me usar em línguas estranhas e logo em seguida Deus me deu a seguinte interpretação, onde Ele falava comigo da seguinte forma: Meu servo, a porta de trabalho que você está, ela vai se fechar. E você não deve preocupar com isso, porque essa semana ainda você vai receber uma proposta de trabalho. Você não deve temer, deve aceitar, porque eu estarei te abençoando. Terminada essa oração e o Senhor falando comigo dessa forma, eu fui para o culto à noite. Nesse período eu trabalhava num caldo de cana com um irmão da igreja. Terminou aquele culto e aquele irmão então me procurou depois do culto e me disse assim: olha, eu estava fazendo os cálculos lá em casa e cheguei à conclusão que eu vou ter que fechar o caldo de cana, não vai ter pra gente, não tem como nós continuarmos. E naquele momento eu confesso aos irmãos que eu não estava ali preocupado, não fiquei preocupado, porque estava cumprindo ali parte daquilo que Deus havia profetizado, falado comigo naquele dia. No outro dia, então, eu orei ao Senhor e saí e falei: Senhor, agora parte da profecia se cumpriu e agora falta outra parte. E eu vou sair aqui em busca dessa outra parte. E então eu saí, meus irmãos, e coloquei no meu coração que eu não ia pedir emprego, que eu ia ali esperar para que
fosse oferecido aquela porta de emprego conforme Deus havia falado comigo. Eu não sabia onde ia acontecer isso. Eu havia me trabalhado em alguns locais, né, alguns comércios aqui em Mãe-Mirim. Então eu parava num comércio ali, conversava com os colegas que já tinham trabalhado comigo, na expectativa, quem sabe, de ser ali que fosse surgir a oportunidade para que eu retornasse a trabalhar. E nada aconteceu. Parei num outro comércio também, conversei com os colegas, também não aconteceu nada. E de repente eu estava vindo embora para casa, nesse período eu morava na rua do hospital, e tinha ali no finalzinho da praça, havia ali uma banca de revista. E quando eu cheguei em frente àquela banca de revista ali, já indo para minha casa, Deus falou no meu coração para que eu fosse numa loja de móveis que havia do lado da loja, do lado do banco do Bradesco, porque ali eu iria receber a proposta de trabalho. Eu não conhecia o dono daquela loja, eu só sabia que ali trabalhava um irmão da igreja. Meu coração então encheu ali de esperança e eu contornei ali novamente e fui em direção àquela loja. Quando eu cheguei na loja, o dono veio me atender ali, muito simpático, né? O Márcio Amorim. E quando ele veio me atender, eu perguntei a ele pelo irmão da igreja que ali trabalhava, meu amigo, irmão em Cristo, Josimar, que pode confirmar, né, essa experiência, porque eu contei para ele naquela época. E o que acontece então, quando eu perguntei pelo Josimar, aquele dono da loja disse assim para mim, não, eu abri a loja em outro lugar, em Martins Soares, tive que mandar o Josimar para lá, e agora estou precisando de uma outra pessoa para culpar aqui, para trabalhar no lugar dele. E assim eu recebi aquela proposta de trabalho cumprindo a profecia de Deus. As pessoas às vezes hoje questionam, será que Deus fala realmente? Será que essas línguas estranhas são de Deus? Existem falsos profetas, existem falsas profecias, existem falsas línguas estranhas, mas eu posso afirmar para vocês, eu experimentei algo real. Então ali eu fiquei 5 anos, ali eu comecei o meu namoro nesse período, eu casei trabalhando nessa loja por 5 anos, trabalhando nesse lugar. Mas a minha vida sempre foi marcada assim de sempre o Senhor dando o necessário. Eu nunca tive uma vida próspera financeiramente, sempre fui provado nessa área, mas sempre Deus mostrando que estava comigo, sempre suprindo, mais ou menos aquela caminhada no deserto, né? Deus sempre mandando o maná de cada dia, o pão de cada dia, louvado seja o nome do Senhor por isso. Aí agora eu quero contribuir para vocês, compartilhar já uma outra experiência, já casado agora. Eu havia montado um comércio que durou pouco tempo, em sociedade com um irmão. Então, assim que eu fiquei desempregado, ficou eu e minha esposa, fechamos o comércio, ficou eu e minha esposa desempregado, mas graças a Deus, fechamos o comércio numa sexta-feira, na segunda-feira minha esposa estava sendo chamada para trabalhar numa loja, onde ela foi instrumento na mão de Deus para evangelizar a proprietária daquela loja, e ela se converteu ao Senhor, né, e está servindo ao Senhor na Igreja Cristã Maranata até hoje. Louvado seja o nome do Senhor, foi uma vida alcançada através do testemunho e da instrumentalidade da minha esposa, Lenilza. E eu ainda permanecia desempregado, dando assistência a uma igreja aqui, vizinha de Mãe-Mirim, em Alto Jequitibá, na cidade de Alto Jequitibá. Eu dava assistência ali, eu não tinha carro, eu ia de ônibus. Para me retornar depois, eu tinha que esperar o ônibus de volta que vinha, passava lá para as 10 horas, depois das 10 horas da noite, eu ficava esperando no ponto ali. Eu lembro que às vezes alguns irmãos ficavam ali fazendo companhia comigo, conversando um pouco, mas depois eles tinham que ir embora para casa e eu ficava ali sozinho, esperando o retorno para minha casa naquele ponto. Exatamente naquele ponto, um dia ali em frente, eu ficava em frente onde funcionou um hospital ali em Alto Jequitibá. E naquele ponto eu orei ao Senhor e eu pedi ao Senhor, Senhor, eu preciso que o Senhor abra uma porta de trabalho para mim, eu tenho meus compromissos para cumprir,
eu tenho que trabalhar. E orando, conversando com o Senhor naquele momento, o Senhor falou comigo da seguinte maneira: meu servo, com relação a isso, você não precisa preocupar mais, porque quando você chegar na sua casa, a sua esposa já tem uma resposta disso que você está me pedindo. Meus irmãos, meu coração encheu. Eu peguei aquele ônibus, vim para casa. Quando eu cheguei em casa, antes que eu falasse qualquer coisa, a minha esposa abriu a porta e ela me trouxe uma notícia. O meu falecido cunhado, outro cunhado também que faleceu, era gerente de uma loja de imóveis e ele é doméstico. E ele havia ligado para minha esposa e falado com ela que havia uma vaga ali de vendedor e que o dono daquela loja queria conversar comigo. Ela já veio trazendo essa resposta para mim e eu glorifiquei o Senhor, porque o que Deus havia falado comigo se cumpriu mais uma vez. Eu fui fazer a entrevista e ali consegui trabalhar, fiquei por 3 anos trabalhando naquela empresa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Poderia contar muitas outras experiências, incluindo hoje, quando eu estou trabalhando na prefeitura, né, concursado, como que foi a minha experiência, como que Deus me mostrou as coisas que iriam acontecer. Glória ao Senhor Jesus por isso, né? E então é isso, parte da minha história, parte da minha vida, das minhas experiências que eu vivi com Deus ali, servindo ao Senhor na Igreja Cristã Maranata. Eu falei do meu pai, falei da vida que eu ia conversar com vocês, também compartilhar um pouco da experiência que nós passamos com ele, porque ele era desviado do evangelho, alcoólatra, não conseguia retornar para a igreja, tinha vontade de voltar, mas não tinha força. E eu lembro que ele começou a caminhar conosco quando nós estávamos ali servindo ao Senhor na Igreja Cristã Maranata. Ele tentou voltar para a presença do Senhor ali, ficou 1 ano congregando, só que nesse período ele estava passando por um tormento muito grande. Ele estava sendo atormentado pelo inimigo, que ele via o adversário falava com ele, ameaçava ele, e ele passou por uma situação terrível. Era muito difícil para a gente ver o nosso pai sofrendo daquela maneira, toda aquela situação, e nós não comentávamos isso com as pessoas, embora sempre tivemos auxílio dos nossos tios, que sempre nos ajudaram, mas nós evitávamos comentar essas coisas, porque nós sabíamos que isso era uma questão espiritual e que talvez eles não iriam compreender, e poderia achar que meu pai estava louco. Bom, foi 1 ano de muita luta. E nesse período, meu pai teve assim, até algumas experiências interessantes, porque ele não estava trabalhando, devido à situação que ele estava vivendo, e ele não gostava de chegar atrasado na igreja. Então ele contou para nós uma experiência naquela época, que ele assim orou, pediu a Deus que desse uma bênção para ele, para que ele conseguisse um relógio, para que ele não chegasse atrasado na igreja. E caminhando para a igreja naquele culto, depois daquela oração, indo para o culto, ele achou um relógio na rua. E a partir de então ele não chegava atrasado na igreja, porque ele tinha um relógio para acompanhar as horas. Teve um dia que foi feita uma reunião com os varões ali para pedir algumas ofertas para fazer uma reforma na igreja. E eles ficou muito triste porque ele queria ajudar, ele queria dar uma oferta, queria contribuir para ajudar na reforma. Então ele orou ao Senhor, mostrando aquela tristeza dele, como que gostaria de poder contribuir. Indo para a igreja, para o culto, ele achou uma certa quantia em dinheiro também na rua, e ele levou aquela oferta e deu para contribuir, para ajudar ali naquela reforma. Apesar disso, ele estava vivendo toda aquela aflição que ele estava passando, e isso acabava refletindo também em nós. Às vezes ele me acordava 3 vezes durante a noite para orar com ele, dizendo que o adversário estava falando com ele, o adversário estava perturbando ele. Foi um momento muito difícil, meus irmãos.
E nessa situação aconteceu algo muito triste, assim, porque até então ele pedia oração aos obreiros, pedia oração aos diáconos, e ele colocou assim, aí um dia ele chegou na igreja e estava o pastor da igreja. Isso faz muitos anos. Aqui não tinha nem templo construído. Hoje, Moimirim tem 2 templos da Igreja Cristã Maranata. Naquela época era um salãozinho. Quando ele viu o pastor da igreja ali, ele, assim, ele conta isso até hoje, ele lembra disso. Ele encheu o coração de esperança, pensando assim, o pastor vai orar e o pastor vai ter autoridade para repreender esse espírito e eu vou ficar liberto hoje. O pastor foi orar com ele, meus irmãos. E quando o pastor foi orar com ele, o pastor abriu a Bíblia, eu não sei o que ele leu ali, e ele tirou uma conclusão precipitada a partir da leitura que ele fez da Bíblia. E ele disse para o meu pai que meu pai tinha feito alguma coisa e que não havia esperança para ele. Triste, né? Você ouvir isso de um pastor. Mas a esperança não havia morrido para o meu pai. Meu pai não conseguiu firmar na Igreja Cristã Maranata, embora tivesse ido no Manaim, feito principiante. E aí ele foi para Sericita, onde ele mora até hoje. Em determinado momento ele voltou para a Igreja Batista Tradicional, que era onde ele tinha convertido muitos anos, né? E naquela igreja ali, Batista Tradicional, Deus libertou ele. Louvado seja o nome do Senhor, ele foi liberto. Deus mais uma vez usou um irmão ali, aquele irmão que evangelizou ele, foi amigo dele de longas datas, até hoje. Deu todo o apoio, todo o auxílio que ele precisou ali naquele momento. E ele então venceu para a honra e glória do nome do Senhor e foi liberto. Como ele já tinha tido uma experiência na Igreja Cristã Maranata, então ali a igreja passou por uma experiência de renovação. Alguma parte da igreja não aceitou, outros quiseram a renovação, e meu pai ficou então com aquela parte que fazia parte da Igreja Batista Renovada. E eu me lembro um dia que meu pai me contou um sonho que ele teve, e eu já, ainda na Igreja Cristã Maranata, e nesse período já era diácono na igreja, eu acho que já era diácono na igreja. E meu pai me contou um sonho, ele contou um sonho dizendo que ele sonhava que o pastor da igreja estacionava um carro branco na frente da igreja e pegava a chave daquele carro, entregava para meu pai e dizia assim, agora você vai conduzir esse carro. Quando meu pai contou aquele sonho para mim, eu falei assim, meu pai, não saia da igreja, permaneça nessa igreja, porque Deus tem um propósito aí para a sua vida. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando aquele pastor saiu, ele colocou meu pai como ali alguém que ficasse à frente da igreja para conduzir a igreja. E acabou que ali as coisas foram acontecendo e meu pai foi ordenado, se tornou pastor e hoje é um pastor batista lá na Igreja Batista em Sericita. Graças a Deus, trabalhando, ministério próspero, ajudando as pessoas a vencer aquelas coisas que ele passou, experimentou, né? Vícios, opressões, essas coisas todas. Então essa foi a experiência, né, que eu queria compartilhar com vocês. Há esperança, meus irmãos. Se alguém está passando por uma situação dessa na família, se alguém está tendo alguém aí sofrendo opressão maligna, há esperança em Cristo Jesus. O Senhor pode, sim, transformar todas as coisas. Bom, eu quero agora compartilhar mais uma experiência. Dessa vez eu quero compartilhar assim, uma experiência com relação à pregação, né? E eu me lembro uma vez que Deus havia me dado uma revelação que eu deveria pregar
sobre... Eu deveria pregar sobre Zaqueu, o publicano. Era um domingo e eu pensei assim, a mensagem tão assim batida, Zaqueu, o publicano, igreja com muito visitante. E eu pedi ao Senhor que se fosse, sim, aquilo que estava no meu coração, fosse uma revelação realmente de Deus, não fosse algo do meu pensamento, né? Que Ele confirmasse essa revelação para outra pessoa. E eu fui para a igreja, chegou na igreja, terminamos a reunião preparatória que acontecia ali. Não teve nenhum dom naquele dia, nada. E quando eu saí da reunião, um obreiro que raramente era usado em dons espirituais, de repente ele olhou para mim e disse assim: você vai pregar sobre Zaqueu hoje? E eu ri e falei assim: porque Deus te revelou? E ele falou assim: eu estava em casa, aprontando para vir para a igreja, e Deus me revelou que hoje seria a mensagem, seria sobre Zaqueu. Louvado seja o nome do Senhor, né? Pregamos a mensagem que Deus queria que pregasse, o Zaqueu. E assim vivemos muitas experiências ali. Me lembro uma outra experiência que também assim é muito interessante. Eu fui convidado para estar num culto de inauguração de um ponto de pregação, onde o pastor que estava lá hoje não é mais pastor da Igreja Cristã Maranata, está fora, né? Também saiu da Igreja Cristã Maranata, e esse pastor me convidou para estar lá, mas ele não falou nada comigo se eu ia pregar, se eu não ia pregar. Eu fui ali, só que antes eu orei ao Senhor em casa, para que se fosse a vontade do Senhor que eu fosse pregar naquele culto, que Ele me desse então a direção, a palavra a ser pregada naquele culto. Bom, e o Senhor então colocou no meu coração para que pregasse uma mensagem naquela experiência da visão de Jacó, quando Jacó tem aquela visão da escada que tocava no céu e os anjos desciam e subiam ali. Então eu separei aquele texto, marquei o texto, meditei no texto e fui para a igreja. A reunião preparatória aconteceu, terminou a reunião então, aí o pastor disse assim para mim: você prega hoje. Mas antes disso, ele tinha tido uma visão. Ele tinha tido uma visão quando orava por aquele culto, que ele via uma escada que no meio da igreja tocava no céu, e ele via anjos descendo e subindo aquela escada. E eu glorifiquei o Senhor porque confirmou aquela revelação que estava no meu coração. E aí de repente ele falou assim: você prega hoje. Quando ele falou assim: você prega hoje, eu peguei, abri a Bíblia e mostrei para ele que já estava marcado. Nós glorificamos ao Senhor, foi um momento muito alegre ali. Então, meus irmãos, nós vivemos momentos muito bons ali. Claro que nem tudo, né? Mar de rosa. Tivemos os nossos espinhos também, né? Tivemos as nossas lutas, as nossas provações. Mas chegou um momento que nós tivemos que desligar. O motivo do nosso desligamento, né? Aí tanto meu desligamento como o desligamento de outro pastor também, os motivos são os mesmos. E aí eu quero depois falar um pouco sobre aquilo que motivou a minha saída da Igreja Cristã Maranata, apesar de todas essas experiências que eu vivi ali, esses momentos maravilhosos, né? Mas alguma coisa aconteceu que não deu para eu continuar ali, infelizmente. E eu quero compartilhar com vocês o que aconteceu no próximo vídeo. Até lá, se Deus quiser, um abraço.